aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para fazer a nossa aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre 2023 está falando sobre o livro de Gênesis, ou seja, o livro dos começos, né? E tem a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Você tem fé de confiar nas promessas que Deus fez? Gênesis é essa promessa. Já tivemos a lição de número 1, que a gente foi desde o Éden até a Torre de Babel, aonde a gente tem todo o trajeto. Se você não viu ainda, essa lição já ficou disponível no canal. Um aviso para você que é novo, que a semana passada tivemos um ajuste nos nossos horários, publicação, mas a partir de agora, se Deus permitir e você orar, toda segunda-feira eu vou conseguir publicar esse vídeo. Estou gravando já com antecedência, editar, publicar, bonitinho. Você que gosta de estudar a semana toda, mais de uma vez, esse é o canal. Toda segunda-feira, com a sua ajuda em oração e Deus permitindo. Vamos para a nossa lição de hoje, lição de número 2. A criação revelando a glória do Criador. Uau! A criação, tudo que Deus criou, revela a sua glória, porque é a glória do Criador. Maravilha! Então, olha como eu falo sempre, revista bonita, comentarista é o pastor Abner Ferreira, é o nosso comentarista. Essa lição será aplicada no dia 9 de abril de 2023. Essa é a aula que nós vamos estudar. O tema, como eu já li, a criação revelando a glória do Criador. Vai revelar quem a criou. E aqui já tem na mente muitas coisas legais. Eu gostei, que eu estudei, não tinha entendido ainda, tinha lido a revista, não tinha entendido por que caminho o pastor Abner estava querendo seguir, que pensamento ele estava trilhando, mas agora na segunda lição abriu a minha mente que caminho que o pastor Abner quer seguir. É o caminho literalmente, mostrar Deus, mostrando para o homem que vai estar sempre trazendo projeto, trazendo, aliás, conclusão do projeto que já foi feito desde a fundação do mundo, como estudamos na lição 1. Então eu entendi agora. Veja só, irmãos, é assim. Professor, irmão, tem hora que você lê, você não consegue se conectar com o escritor, o comentarista, então você tem que... não entendi, vou desistir. Não, aí você tem que ler de novo, ler um próximo capítulo. Isso é muito para livro. A gente lê um livro, não entende o que o escritor colocou, abandona o livro. Aí quando você vai ler o segundo capítulo, o terceiro, você fala, entendi o que ele quis dizer. Foi o que aconteceu comigo nessa revista, ó. Agora eu entendi e sei que caminho eu vou trilhar junto com o pastor Abner, tá bom? Vamos trilhar um caminho que Deus dizendo, ó, desde lá da fundação do mundo, eu já tinha um projeto, mas para isso eu tenho que traçar etapas. E foi o que o pastor Abner colocou. Éden, Babel, expansão do mundo, os 3 filhos de Noé, né? Noé fica no território, seus 3 filhos vão para outro território, ali começa Babel. Agora ele vai contar que a criação declara quem é Deus, né? Como diz aqui, a criação revela a glória do seu Criador. Não foi uma explosão cósmica, não foi alguém que deu corda e deixou o mundo do jeito que está. Não. Houve um Criador. E esse Criador é manifesta na natureza, ou melhor, na sua criação. Até na minha e na sua vida há a manifestação do Criador. Eita glória! Começou assim? Começou assim. Nosso texto áureo de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. Vamos fazer essa leitura? Lembrando que fica na descrição do vídeo, para que você possa ver todo, ó, título, textuário, verdade aplicada, objetivo das lições, leitura bíblica em classe. Deixa eu ver o que mais que eu coloco lá. Coloco hino sugerido e momento de oração. Eu coloco tudo na descrição do vídeo para você poder
acompanha aí, tá bom? Então você me ajuda como? Você me ajuda compartilhando esse vídeo. Compartilha para mais pessoas. Compartilha. Clica aí compartilhar, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram. Compartilha. É o que eu te peço hoje. Compartilha esse vídeo para as pessoas aprenderem da grandeza de Deus. Vamos lá? O nosso textório nos diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Tá, vamos lá. Nós já começa pegando aqui a nossa caneta. Como eu falei aqui, eu vou declarar. Quem criou o homem? Deus. Ele já começa dizendo: e criou Deus o homem. Pronto. Então, quem cria aqui é Deus. Ele criou o quê? O homem. Quem mais? Criou como? A sua imagem. Então, Deus não pega um padrão para criar o homem. Ele olha para si mesmo e cria o homem. Eita glória! Deus não olha algo para copiar. Por isso que Paulo nos diz que ele chama à existência aquilo que não existe. Ou seja, ele não precisa ver nada para criar, porque aí não seria criação, seria cópia. Ou ia ficar pior, ou ia ficar melhor. Mas ele cria do novo. Então ele olha para si mesmo e cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. É o nosso texto áureo. Nossa verdade aplicada de hoje nos diz: o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da vida. Aí você pergunta, você já ouviu essa expressão? Que o homem é a coroa da criação. Entre outros, mas eu gosto de simplificar, como você sabe, se um aluno perguntar, ou você que é meu aluno perguntar, né, ou você que é professor e vai para uma sala e vai ouvir do aluno, por que a coroa? Um rei assume o trono. Aí nós temos que simplificar, tá bom? O rei assume o trono. Qual é a última coisa que é colocada sobre o rei? A coroa. Deus cria tudo, prepara tudo, arquiteta tudo, e a última coisa que Deus cria é o homem. Então ele é a coroa, é o que diz, isso aqui, com essa coroa você, diz para o rei, né? Com essa coroa você passa a reinar. E foi o homem. Quando o homem foi criado, ele disse, agora domine. Vamos chegar aí. Agora cuide. Agora governe. Agora subjugue. Agora lidere. Por isso que o homem é a coroa. Em suma, é isso aqui. Tá bom? Porque ele foi o último a ser criado. E é a última peça que é colocada sobre o rei. Simplificando, Davi foi ungido rei, mas não recebeu coroa. Davi só recebeu a coroa quando teve ao trono. Trazendo para Jesus, porque Gênesis aponta para ele, o que fizeram com Jesus? Colocaram uma coroa de espinho, já que ele era o rei, ali era zombaria naquele caso, né? Então, a coroa, porque foi o último a ser criado, finalizou. Certo? Nossa verdade aplicada. Objetivo de hoje. Vamos ver os nossos objetivos. Apresentar a origem da criação. Opa! Origem é a palavra-chave. Vai apresentar a origem da criação. Segundo objetivo, mostrar. Segundo objetivo, destacar a mostra da glória de Deus no homem. Deus vai se manifestar no homem. Segura aí. Terceiro, falar sobre a restituição do propósito original. Tá vendo? Que Gênesis mostra o início, mas aponta para Cristo. Então aqui é propósito original. Marca aí que são os nossos objetivos de hoje. O meu, como para o seu professor, e você que é professor, na sua aula. Nosso texto de referência, 3 versículos, só que não seguido. Versículo 16, versículo 26, versículo 28 e versículo 31. Não está numa leitura corrente, como nós já estamos de costume. Pega na sua Bíblia, pega na sua revista ou na descrição do vídeo, como você preferir. Nos diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. 31. E viu Deus, eita glória, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Professor, o que quer dizer e viu Deus que era bom? Ele não estava vendo? Aí você vai para a lição 1, que eu te explico. Não vai falar agora? Não, irmão, porque isso aqui é a Escola Bíblica Dominical trimestral. E cada trimestre nós temos uma revista, temos um tema e nós temos aulas completas, da aula 1 à aula de número 13. Então, se você não entendeu o que é isso, como que Deus viu, ele não via, aí você tem que assistir lá, que é para você acompanhar do começo ao fim as aulas, tá bom? Deus abençoe. Assim que acabar essa, você volta lá para entender essa frase. E Deus viu. Certo? Nossos hinos sugeridos: 10, 291, 505. Se você sabe cantar, cante, tá? Porque precisamos exaltar Deus com os nossos louvores também. O motivo de oração de hoje: ore para que Deus nos capacite a vivermos à altura da nossa vocação. Deus nos vocacionou para algo. Então, pedir para Deus me capacitar. Eu vou até anotar aqui, ó. Pedir a Deus para que nós possamos fazer o quê, ó? Nos capacitar a viver à altura da nossa vocação. Porque às vezes a vocação é muito maior do que o nosso ser. Então a gente ora dizendo: Senhor, se tu me vocacionasse para dar aula, então ajuda-me para que eu dê aula, para que eu esteja à altura da vocação que tu colocasse sobre mim. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti por este momento. É a segunda aula desse segundo trimestre. Que Tu venha nos ajudar a entender a Tua palavra e colocar em prática. Eu te peço pelo pastor Abner, que escreveu essa revista e está nos mostrando a Tua grandeza no livro de Gênesis. Te peço pelos alunos, pelos professores, superintendentes, pastores, todos aqueles que vêm a esse canal buscar subsídio para ensinar na sua sala ou aprender um pouco mais. Nos capacita a viver à altura da vocação do qual tu nos chamaste. Seja professor de escola dominical, seja professores aí separados, crianças, adolescentes, adultos, jovens, que nós possamos estar à altura para cumprir essa vocação dentro da tua vontade, porque tu és soberano, eterno, adorado para todo sempre. Amém. Amém? Vamos para a nossa introdução. Na lição anterior, vimos como a queda colocou a humanidade em oposição a Deus e sujeita ao seu justo juízo. Pronto, tá aqui. Por quê, professor? Um pouquinho. Deus disse para o homem que ele queria o quê do homem? Obediência. Mas o homem não quis obediência, então o juízo de Deus foi justo, porque ele avisou. É um Deus tão maravilhoso que nos avisa. E nós escolhemos aceitar ou não. Porém, se não aceitarmos, vamos sofrer o justo juízo. Certo? Continuando, nesta lição veremos o propósito de Deus ao criar todas as coisas e a relevância do ser humano viver segundo este propósito. Irmão, eu já tinha falado isso aqui antes em algum lugar, eu não lembro agora onde. Eu não sei se foi uma palestra de casal que eu e a Rose deu, de verdade que eu não lembro. Quando eu vi aqui, eu lembrei. Deus convida o homem para ser co-participante da criação. Deus é tão maravilhoso que convida você a fazer parte da criação dele e dar continuidade à sua criação. Você vai ver isso aqui. Vê que coisa linda aí, tá?
Ponto 1, a origem e o propósito. Tem uma origem, separa aí. Você gosta para a aula, preparar a aula separando? Aí, professor, a sua voz está assim por quê? Irmão, eu estou dando lugar para o filho de Maria que a voz não está aguentando mais. É no devocional, é no grupo de casal, no Casados para Sempre, é na igreja. O meu filho, eu estou dando lugar para o filho de Maria, meu, não estou nem aí. Então, as duas palavras é origem e propósito. Professor, você é aquele de gritar? Não, pior que não. Se eu gritar, eu fico assim, tá vendo? Sem voz, então eu tenho que ponderar a minha voz, mas está assim. Tudo bem, tá dando para entender? O microfone está aqui, a minha Rose conectou ali, botou o play, que a minha Rose é a minha produção. É ela que vê a luz, é ela que vê a dimensão aqui, é ela que vê. Eu tenho um assistente, irmão, é a Rose, mas é caro sustentar essa assistente. Ó, pensa no assistente caro, é a minha Rose, tá bom? Ore por ela, minha Rose e o meu Rosil. Origem e propósito. O mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. Eita! O mundo tem origem inteligente. Origem inteligente. E um propósito, o quê? Glorioso. Porque ali já está cercado a origem e propósito. E é glorioso. Por quê? Foi Deus que criou. Olha o que fala. A origem é um Deus pessoal e o propósito é a glória dele manifestada em sua criação. Irmão, só isso aqui dá uma pregação. Pregadores. Só esse texto aqui, ó. Essa parte aqui dá uma pregação inteira. Origem e propósito. Quando eu li isso aqui, minha cabeça, pum! Só nisso aqui eu consigo dar a aula completa. Origem e propósito. Olha essa frase do pastor Abner. A origem é um Deus pessoal e o propósito é a glória dele manifestada em sua criação. Deus se manifesta em nós para que nós possamos gloriar e ele é glorificado, melhor dizendo, pela nossa vida. Aí ele vai e continua. Este propósito é o tema central das Escrituras e da vida. Eu não posso deixar de abrir Bíblia. Irmão, eu amo muito essa Bíblia, estou apaixonado por ela, mas eu ainda não estou acostumado com essa Bíblia. Isaías 43. Só porque eu falei que eu não estava acostumado, eu abri Isaías 43. Certinho eu abri aqui. Abri certinho Isaías 43, verso de número 21. Mas porque eu gosto dela, que ela é NAA. Eu gosto muito dessa leitura. E ele diz: este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Oh Jesus, oh meu Pai, me dá força para poder riscar a Bíblia. Ainda não. Mas olha o que fala Isaías 43, 21. A este povo que formei para mim. Então ele está dizendo que formou para ele um povo. Então não tem dúvida. Para celebrar o meu louvor. Ou seja, ele formou você para você adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo com os seus lábios e com a sua vida, com a sua obediência. É o nosso Deus. Isaías 43, verso 21. Agora vamos para Romanos. Vamos lá. Romanos. Capítulo de número 11. Volta aqui. É escola dominical, irmãos. Temos que folhear a Bíblia, tá? Romanos capítulo 11, o verso é o 36. Aqui, ó. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Aleluia, louvado seja, glória, glória, glória. Vamos repetir? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Espera aí. Então, olha aqui. Dele, origem. Por meio dele, seguindo. Para ele, volta. Entende? Vem dele, aí chega em nós. Por quê?
porque nós glorificamos Ele, certo? Então, parte dele, porque dele, por meio dele, em nós, nas nossas atitudes, e torna para Ele. Então, é um ciclo que Deus está dizendo, ó, parte de mim, passa por você, que é o tema de hoje, a criação revela a glória de Deus, mas essa glória volta para mim. Por isso que é, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ó, a ele seja glória para todo sempre, para tudo sempre essa tradução. Amém. É tudo dele, vem dele, é por ele, volta para ele, porque a glória é toda dele. Eita, aleluia! Isso aqui foi, deixa eu marcar, Isaías 43, 21 e Romanos capítulo 11, 36, certo? Nosso ponto 1 nos diz, criados por... Deixa eu colocar aqui, peraí. Aí fica melhor para que eu possa ler. 1.1, criados por um Deus glorioso. A Bíblia não começa falando do homem. Olha essa frase do bispo Abner, que ele traz memória e pouca a gente esquece, irmão. A gente lê e não se tem esse detalhe. Por isso que você está na escola bíblica dominical, a nossa EBD. Olha só o que o bispo Abner coloca. Ela começa falando de Deus e da glória dos seus atributos. Como? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Então, o primeiro versículo da Bíblia já exalta Deus, já diz quem Ele é, que poder que Ele tem, qual a sua soberania de criar. A glória, tá aí, Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus. Então, a Bíblia não conta histórias para chegar em Deus. Ela começa com Deus. Dá ênfase nisso aí, professor. A Bíblia, portanto, mostra antes de mais nada que o Deus eterno, autossuficiente, autoexistente, é o Criador, a causa e a origem de todas as coisas. Eita glória, ô irmão, eu fico maravilhado. Eu estou falando para você, eu não entendi o que o bispo Abner quis falar quando eu li a revista. Na primeira aula eu ainda estava titubeando. Agora, irmão, explodiu a mente, já entendi. Entendi o que o bispo Abner falou. Por isso que eu estou tão alegre, porque você entendeu o que você vai ensinar. Você tem que entender para você ensinar, professor. Então, abriu a mente demais essa lição 2. Ela quer que, sem distração, sejamos a sua glória. Recomendo um livro? Você gosta de livro? Recomendo. Luciano Subirá. Até que nada mais importe. Se você disser que quer, no grupo, eu não sei se eu tenho mais. Eu tinha ele em PDF. Eu não vou prometer porque eu não lembro se eu tenho. Mas é sensacional. Até que nada mais importa. E por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso, professor, nessa lição? Porque o problema é que tem muita gente se distraindo, irmão, com as coisas e fugindo do seu propósito, da sua origem. E nós precisamos voltar à nossa origem, que é em Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. Então, recomendo esse livro, lê esse livro, Até que Nada Mais Importe, Luciano Subirá. Ele vai e coloca a glória de Deus manifestada na criação e em Cristo revela os atributos e caráter, e a perfeição do Criador. Vamos para a Bíblia. Volta agora, livro de João, capítulo, você já sabe, né? Quando falar livro de João para falar da declaração em Jesus, é João capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1, mas eu quero parar lá no versículo de número 14. Que é o que a revista, está vendo, irmão? Não me acostumei ainda. Mas vamos aqui, primeiro o versículo 1, depois a gente vai para a sugestão da revista, que é o versículo 14. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Dele, por ele e para ele. Entendeu? Dele, no princípio era o Verbo, dele. E o Verbo estava com Deus, por meio dele, certo? E o Verbo era Deus, tornou para ele. Entendeu? É isso, irmão. A Bíblia se conecta. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, o 14, como pede a nossa revista.
14, meu Deus, achar o 14. 15, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus glorifica a Deus com a sua vida. E a vida de Jesus glorifica a Deus. A grande ápice do ser humano, você nasceu para quê? Já viu aquela brincadeira? Por que você nasceu? Eu nasci para glorificar a Deus. Eu estou aqui com um único motivo e razão: glorificar a Deus. Como Jesus veio à terra para glorificá-lo. Eita glória! Oh meu Deus, dá para rodar? Dá para rodar, Jesus. Dá para rodar no manto, Pai. Eu sou pentecostal, irmão. E ponto. Continuando o comentário do pastor Abner, que é dele mesmo, por isso que eu vou ler por completo. A tendência humana de imaginar Deus a partir do homem pode levar muitos a pensar que Deus nos criou por necessidade. Olha aí, se eu for olhar da perspectiva humana, eu digo, Deus se sentiu sozinho, então criou o homem. Então, aí o homem caiu do cavalo. Por quê, professor? Porque ele diz que já existiam os anjos. Se já existiam os anjos, então Deus não tinha falta de mim. Deus não necessitaria de mim. E tem muito, Deus criou, Deus precisava do homem para adorá-lo. Os anjos adoram. Para servir, os anjos já servem. Para estar com ele, os anjos já estão. Para cantar, os anjos já cantam. Me diz o que você faz que Deus precisaria de você. O professor está pegando pesado. Eu não é Bíblia, eu estou... Entendeu? Deus não era, irmão, carente da presença de ninguém. Tanto que o texto, Gênesis 1, 27, é o quê? Façamos, ou seja, no plural. Deus não estava solitário, com depressão, porque estava sozinho. Ele no céu já não tinha solidão, porque era Pai, Filho e Espírito. E tinha miríades e miríades de anjos que lhe servia, lhe adorava, louvava, engrandecia o seu nome. Para que Deus queria o homem? Era, Deus estava carente? Não é isso não. Se nós olharmos na perspectiva humana, pode alguns loucos dizerem isso, mas não foi isso. Porque como explicar os anjos no céu adorando ele? Dá ênfase isso aí. Tem gente querendo distorcer a verdade, certo? Então essa é a parte que eu queria que dá ênfase aqui na leitura do pastor Abner. Então vamos para nosso ponto 1, ponto 2, que diz assim: criados para um propósito glorioso. Você sabia que você foi criado por um propósito glorioso? Eu, professor, você mesmo. Você foi criado com um propósito glorioso. Olha só, se Deus sempre foi autossuficiente, por que então criou o homem? Uma pergunta. Não encontramos esta resposta de forma explícita nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, onde narra a criação. No entanto, é notório que Deus faz e fala. Vamos ver. Ou faz por meio de falar, né? Esse trocadilho aqui. E assim que nós conhecemos alguém, ouvindo o que ela diz e vendo o que ela faz. Eu vi uma frase hoje. Deixa eu marcar aqui para não perder, porque é importante, a gente precisa se atentar a esse detalhe. Eu vi uma frase hoje. Você quer saber quem é alguém? Não se atente no que ela fala de si próprio. Você quer saber quem é alguém? Perceba o que ela fala de outra pessoa para você. Eita glória! E por que eu sei quem é Deus? Porque Ele mesmo diz que sobre mim eu tenho a escolha da vida e da morte. Mas Ele diz, eu quero que você escolha a vida. Você não tem condições de alcançar salvação pelos méritos seus. Por isso que eu lhe mando Jesus. Vai pegando aí, irmão, vai pegando. Ouvindo o que ele diz e vendo o que ele faz, na criação Deus revela a si mesmo. É possível conhecermos parcialmente o Criador, por intermédio das suas obras. Quando entendemos isso, nós encontramos o propósito glorioso da nossa existência. Tornar o Deus glorioso conhecido por todas as pessoas.
Por que foi a lição 1 que nós falamos da Torre de Babel? Deus dá uma ordem para que eles se espalhem. Ele faz o quê? Junta. O desejo de Deus era que a terra fosse povoada e ouvisse dele. Mas o Nimrod se junta para construir a Torre de Babel. Então Deus desce, confunde e eles se espalham. Né? Então, qual é o seu propósito? Temer a Deus, tornar o Deus glorioso conhecido de todas as pessoas. Aqui tem um comentário bíblico pequenininho. Dá uma olhada aqui, ou ouve, se você não tem a revista. O nome dele é Ivan, eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Não se afirma diretamente em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2 e depois do versículo 25, o motivo pelo qual Deus decidiu criar e deste modo fazer-se conhecido a outros, além da própria Trindade. Eu já falei isso e eu quero que vocês gravem e repitam, irmãos. A lição 1 está explicando sobre isso. Não existe a palavra trindade na Bíblia, mas como a gente sabe que fala Pai, Filho e Espírito, nós falamos de 3. Certo? Então, como falamos de 3, chamamos de trindade. Então, quando Deus, ele diz, eu não vou explicar, Deus não vai explicar porque criou você, qual foi a razão, porque não dá. É você arrumar algo que não cabe à mente humana. A mente humana não consegue descrever o Deus, porque Deus é infinito. Nós somos infinitos, somos finito, certo? Na Terra teremos um fim, corpo. O corpo parecerá, temos que ter um corpo glorificado. Do contrário, esse corpo do pó veio para o pó tornará. E ele fala muito bem para Jó, quando ele diz, Jó começa a lamentar pela sua situação e Deus chama Jó para uma conversa. Aliás, Jó chama Deus para uma conversa e Deus desce para conversar com Jó. E diz, aí a conversa começa assim, Jó, onde tu estavas quando eu criei os céus e a terra? Jó, onde tu estava quando eu criei os mares e dei limite para que ali não passasse? Jó, onde tu estava quando eu criei os luminares? As estrelas, Jó, que chamo todas pelo nome. Aonde tu estavas? Aí começa, aí Jó desmonta, irmão. Ou seja, tem coisa que não adianta, você vai morrer, vai ficar com dúvida e não vai saber, perdão, por que Deus fez algumas coisas. Não sei, porque eu não tenho que saber por que Deus fez. Eu tenho que confiar, está aqui a lição, nas promessas dele. Ponto. Pontua isso, professor. Alunos, só queira saber o que está explícito para saber. Não tente adivinhar, porque os adivinhos não entram no reino dos céus. Bora continuar? Em Gênesis capítulo 1, né? No entanto, a repetida declaração e Deus disse indica seu desejo de falar, de expressar-se e de fazer-se conhecido. Deus fez o que ele fez. Pronto. Deus fez o que ele quis fazer. Você já viu, você pega os primeiros capítulos, Deus se comunicando com a criação. E haja, e haja, e haja, e haja, e haja. E ele declarando, ele declara. Deus declara que haja, Jesus executa, porque ele era o verbo, Jesus era o agir de Deus na criação. E o Espírito Santo estava pairando sobre as águas e habita agora dentro de nós. É maravilhoso, irmãos. Não queira saber além do que já está claro para saber. Tá bom? Vamos para o nosso ponto 1, ponto 3. Pecado. Eita. Ponto. Deixa marcado aí. Pecado. Desviando-se do propósito. O pecado. O que é pecado, professor? Vocês já pararam para pensar? Se alguém perguntar na escola dominical, professor, o que é pecado? O que você define como pecado? Não precisa responder. Se você quiser escrever, escreve aí, deixa um comentário. Professor, para mim, pecado é isso aqui. Aí eu vou saber que você está falando do pecado. Só que você coloca pecado é isso e isso, que eu vou saber o que você está falando em que momento do comentário. O que é pecado? Eu defino pecado assim. Pecado não é beber. Pecado não é fumar. Pecado não é se prostituir. Pecado não é adulterar.
Pecado não é matar. Pecado. Não, professor, isso tudo é pecado. Só que tem um princípio do pecado. Que princípio é esse? Quando eu traio a Rose, quando eu espanco o Rosil, quando eu mato um homem lá fora, quando eu sou adúltero e por aí vai, tem uma origem. Qual é a origem? Desobedecer a Deus. Tudo que é pecado parte de um princípio, desobediência. Então, logo, o pecado é desobedecer a régua que Deus estabeleceu. Essa aqui é minha régua. O que é pecado? Não obedecê-la. Aí aqui vai ter todas as consequências, aliás, toda a descrição do que é pecado. Mas pecado é desobedecer, fugir do projeto original de Deus. Isso é pecado. Coloca aí qual é a sua opinião sobre o que é pecado na sua origem. Tá bom? Vamos lá? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus encheu o homem com atributos que anunciaram a glória de Deus. Encher a terra. Aqui tem um comentário sensacional. Eu e o pastor Alex, que está dando aula aqui dia de quinta-feira, sobre liderança cristã. Você quer aprender a ser líder com os líderes da Bíblia? Toda quinta-feira, pastor Alex está dando aula sobre a liderança cristã, princípios bíblicos. A primeira foi sobre José, o líder proativo, o líder proativo. Você quer aprender a liderar na sua escola dominical, superintendente? Assiste às aulas do pastor Alex toda quinta-feira aqui. Sensacional, está dando aula aqui para liderança. Aprender a liderar. Então, quando nós entendemos que o homem recebeu de Deus um papel de liderança, para liderar o quê? Tudo, governar tudo, dominar tudo. O homem era líder e Deus foi que colocou o homem para liderar. Foi ele quando ele disse assim, vamos colocar o homem. Está aqui, o homem não criou nada, irmão. A terra já estava pronta. Os mares estavam prontos, os peixes estavam prontos, todos os animais terrestres, árvore frutífera, tudo, sol, chuva, vento, já estava tudo pronto. O homem foi colocado como líder ou para liderar a criação que já estava pronta. Quando nós encontramos aqui Gênesis capítulo 1, 26, Gênesis 1, capítulo 27, Gênesis 1, né? 1, 28. Foi a primeira liderança, quem designou na terra foi Deus. Tem gente que não quer obedecer às lideranças, né? Por isso que Paulo, em suas cartas, me fugiu agora a memória, honrai os vossos líderes. Por quê? A liderança foi constituída por Deus. Você não viu que Jesus disse para Herodes? Herodes disse, se quiseres eu posso te livrar. Aí Jesus olha para Herodes, você só está aqui porque meu pai te concedeu essa liderança. Porque se meu pai não te concedesse, você não liderava. O que aconteceu depois que Jesus morre? Herodes morre e é comido de bicho. Porque não queria dar glória a Deus. Então, a liderança, a primeira liderança, quem deu foi Deus ao homem para liderar a terra. Olha esse ponto aqui. Não significa que a procriação tenha um fim em si mesma. As marcas da glória de Deus impressa no homem seria espalhar pelo mundo, certo? Dá uma ênfase aqui. Seria desde lá do Éden até Babel, era espalhar, procriar, crescer e multiplicar, que está aqui em Gênesis capítulo 1, 26, 27 e 28. Crescer e multiplicar. Depois se repete em Gênesis capítulo 9, que aí já foi depois do dilúvio. Tá bom? Então Deus sempre diz para o homem, vocês têm que fazer com que eu seja conhecido, que a minha glória seja conhecida. Como? Se espalhando, anunciando. É o pronto evangelho que nós falamos, tá bom? Aqui tem um comentário bíblico de Roger. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, ele abre um parênteses sobre o versículo de número. Ele diz aqui, comentário sobre a obediência
Isso mesmo, a obediência dos filhos de Adão e Eva, a ordem do Criador para a multiplicação e encher a terra. O comentário é Gênesis capítulo 1, 27. Obediente a essa ordem, os filhos de Adão e Eva e seus descendentes começaram a disseminar e povoar a terra. No entanto, por causa das consequências do pecado de Adão, em Gênesis 3:12, à medida que a população aumentava, os pecados também cresciam. O que? A desobediência. O pecado é a origem na desobediência. John Piper, fazia tempo que eu não via um comentário bíblico de John Piper. Eu tenho um livro dele ali. Tenho. Foi a minha Rose que me deu. Um amarelinho. Cadê ele, Jesus? Olha lá, ó. Tenho ele sim, John Piper. Eu tenho um livro. A Rose me deu um livro do John Piper. Olha só o que ele fala aqui. O propósito de Deus na criação, portanto, era encher a terra com a sua própria glória. Pergunta para a tua sala. Como assim? Que glória? O propósito de Deus na criação, portanto, era encher a terra com a sua própria glória. Que glória? Tem um espelho aí, irmão? Dá uma olhada. A glória de Deus era o ser humano. A glória de Deus era o homem. O homem em obediência. Ele queria que o homem espalhasse por todo mundo a sua glória em pessoa. Literalmente. Eita maravilha! Isso fica claro, por exemplo, em Números 14, 21, que o Senhor diz: toda a terra se encherá da glória do Senhor. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. E essa glória aqui é a presença, a nossa presença, porque nós somos a glória que Deus colocou na terra, a coroa da criação. A nossa vida, na essência, era glorificar a Deus. Como Jesus vai ressuscitar Lázaro, qual é a frase que ele diz? Pai, glorifica-me, para que eles saibam que eu sou teu filho e que eu te glorifico. Dele, por meio dele e para ele. A glória eternamente. Então você está aqui para glorificar ele. Encher toda a terra com a glória dele, ou seja, com pessoas comprometidas em obedecê-lo. Eita glória, Jesus dos crentes! Continuando aqui, ó, e em Isaías 43, 7 ele diz: em que o Senhor se refere ao seu povo como os que criei para minha glória. Você tinha dúvida que você foi criado para glorificar Deus? Isaías 43, 7. Os que criei para a minha glória. Você foi criado para a glória de Deus. Oh, maravilha! Ensinei o que para você hoje? A nossa origem e o nosso propósito só podem ser definidos em Deus. É só em Deus. Porque é dele, por ele e para ele. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo pertence a ele. Você é dele. Ponto 2, na verdade, né? O ponto 2. As amostras da glória de Deus no homem. Eita maravilha maravilhosa. Ponto de número 2. Diz assim: a criação do ser humano está em um ponto elevadíssimo em toda a criação, por serem feitos à imagem de Deus. Pô, não dá para passar. Cada frase é um pensamento, uma ilustração para que você aprenda. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, logo, o homem, em obediência, reflete Deus. Professor, sim. O homem, em obediência, reflete Deus. Por isso que Jesus diz que eles vejam que tu me glorifica para que eu te glorifique. Então, quando olhavam para Jesus, glorificavam a Deus porque estavam com Deus. Poucos têm ousadia de dizer o que Paulo disse. Poucos. Eu sou o exemplo de Cristo.
Olhem para mim. Siga o meu exemplo. Eu sou o exemplo de Cristo. Será que você pode dizer na sua escola, na sua sala de aula? Será que você, aluno que está me ouvindo, pode dizer nessa aula aqui? As pessoas podem olhar para mim e ver em mim a glória de Deus, porque eu honro Ele com a minha vida, e se a minha vida glorifica a Deus, eu posso glorificar a Deus. Será que você pode dizer isso? Olhem para mim, porque eu sou imitador de Cristo e reflito a glória de Deus. Eita Jesus! Continuando. Mas se Deus é Espírito, então o significado disso é que Deus nos fez portadores de atributos que apontam para a sua glória. Falando de atributos, deixa eu marcar aqui. Você sabia... Deixa eu marcar aqui, peraí. Tá passando uma moto, mas foi. Ó, aqui no canal tem uma aula falando os atributos de Deus. E eu dava junto, nessa época, eu dava aula junto com o pastor Alex. Os atributos de Deus, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Você quer aprender mais sobre esse assunto para você melhorar na sua aula? Aqui no canal tem a playlist chamada Os Atributos de Deus. A revista está em algum lugar ali. Eu tenho uma revista colada ali, né? As capas dela, né? Mas tá... Ó, tá ali, os atributos de Deus. É aquela capinha que tem a foto de um homem simbolizando Jesus segurando um cordeiro. É isso mesmo, tá ali. Aqui no canal. Professor, eu quero melhorar essa aula. O que é que eu faço? Assiste essa aula. Os atributos de Deus. Comunicáveis e incomunicáveis. Você tem atributo. Um atributo... Resume, professor, para me dar vontade de assistir o vídeo. Te dou um atributo incomunicável e um atributo comunicável. Atributo comunicável. Amor. Deus nos ama e você pode amar também. Atributo incomunicável. Deus é onisciente, sabe o que eu estou pensando. Você, eu, não sabemos o que um ou outro pensa. Atributo comunicável, atributo incomunicável. Tem aula completa, uma playlist, na verdade. Um trimestre inteiro falando sobre os atributos. E era 2 que dava aula. Eu e o pastor Alex, juntinho. Assiste que vale a pena para acrescentar na sua aula. Tá bom? 2.1. Corregência com Deus. O que significa isso? Separa assim, ó. O que é reger? Sabe lá, na minha igreja, o Jefferson, o Éder, a Deise, o Hugo, a Marilda, a Edcleide, o Edson, o Alan, a Viviane. Quem mais é regente? Que eu lembro agora sim. Eles são regentes do grupo. E aqui, corregência. 2 pessoas regendo ao mesmo tempo. Tem, isso tem. Na criação tem corregência? Tem, vamos ver agora. Você nunca tinha prestado atenção? Por isso que você está na escola dominical, por isso que você é aluno e professor. Vamos lá. Quando Deus deu a origem à criação, determinou seus papéis pelo poder criativo das suas palavras. Aí vem Gênesis capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 14, 20 e 24. Leia aí. Gênesis capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 14, 20 e 24. Mas vamos para o texto. A palavra de Deus criava a ação ordenada, mas quando Deus foi determinar o papel do homem, ele lhe deu uma ordem consciente. Gênesis 1, 27 a 30. Já vamos ler. O homem, de posse dos atributos que Deus lhe conferiu, deveria usá-los consciente e intencionalmente para cumprir as ordens dadas pelo Criador. O homem é o único... Eita, essa frase aqui, ó. O homem é o único ser na face da terra que tem consciência de que está participando de uma corregência com Deus ao obedecê-lo. Que privilégio maravilhoso. Olha só isso aqui, irmãos. Deus convidou o homem para participar ou dar continuidade à criação. Você já ouviu isso? Deus convidou você para dar continuidade à criação dele, para participar diretamente da criação. Como, professor? Crescei,
e multiplicai. Deus cria Adão e cria Eva e diz: agora eu quero que vocês multipliquem, vamos dizer assim, faça parte dessa criação comigo. Fazendo o quê? Gerando vida. Quem dá a vida é Deus. Mas quem tinha relação sexual com Adão não era Deus. Quem tinha relação sexual com Eva não era Deus. Era eles dois. A vida é gerada por Deus, pois Ele sopra o fôlego de vida. Mas era o homem interagindo diretamente na criação. Você faz parte de dar continuidade à criação de Deus. Você já entendeu que privilégio é esse? Você pode dizer: eu sou participante na criação de Deus. Não é heresia, é Bíblia. Eu sou participante na criação de Deus. Olha aqui, ó. Olha a minha participação aqui. O meu Roseu. Estou fazendo parte da criação de Deus. Ou estou dando continuidade na criação de Deus. Ô, irmão, é para dar glória de pé, como falou o Valdemiro, né? É para glorificar de pé, igreja. É isso aí. Maravilhoso. Olha o comentário bíblico aqui que quero ler com você. Na criação, Deus levou a terra até certo ponto e depois colocou-a nas mãos do homem. Sabia disso? Criou tudo, que foi a liderança que eu falei. Entrega a liderança da terra para o homem. Mas ele é supervisor, não esquece. Ele está de olho. Mas a liderança foi dada para o homem. E o pastor aqui, nesse comentário, ele continua: para que dela se encarregasse, ela não fora ainda subjugada, você vai entender, nem ainda colocada completamente sob o domínio de Deus. Deus não liberou a terra. Tanto que quando o homem peca, ele diz: opa, não foi isso que eu mandei você fazer, não. Para. Não foi isso. Eu mandei para você subjugar. Aliás, eu mandei para você liderar. Eu não mandei para você obedecer. Eu te dei 2 caminhos. Eu te dei 2 opções. Eu sou tão bom, que eu não criei só uma opção para você. Eu criei 2, para mostrar que você pode escolher entre uma opção e outra. Se você escolheu errado, então peraí, lembra a nossa introdução? O justo juízo? Então peraí. A liderança está em mim. Quem é líder de algum departamento aqui? Eu sou líder. Eu sou líder de uma equipe. Só que acima de mim eu tenho 2 pessoas. Na verdade, eu tenho uma pessoa. Eu tenho o meu supervisor, mas não recebo ordem diretamente dele. Eu recebo diretamente da administração. Então, se eu fizer alguma coisa errada, mesmo eu sendo líder aonde eu estou, eu posso ser trocado. Foi o que Deus disse para o homem: opa, você é líder, mas não é o dono. Você é professor de escola dominical, mas a escola dominical não é sua. Você é superintendente da escola dominical, mas ela não é sua. Você é o pastor desta igreja. Você está como pastor dessa igreja, mas ela não é sua. Esse canal nem meu é. Se Deus quiser, Ele toma de mim. Porque esse canal tem que glorificar Ele. Então Deus não perdeu o controle. Tanto que tira o homem do jardim porque desobedeceu. Mas o homem foi dado como líder, irmão. Foi dado como privilégio de corregência na criação. Que coisa linda, né? Era seu privilégio e desafio. Tem sido a tragédia da história do homem, que ele pensou que o domínio sobre a natureza que lhe havia sido dado, era para seu benefício pessoal. Se enganou, está enganado até hoje. Assim, pensando, ele esbanjou os recursos da terra. Agora está começando a perceber que o seu domínio consiste na responsabilidade de ajudar cada aspecto da natureza a atingir o seu alvo mais elevado. Em certo sentido, ele deve juntar-se a Deus a tremenda tarefa de continuar a obra da criação. Resumo, em suma, ponto, bora lá. O homem, ele achou que poderia abusar da natureza. Romanos nos diz que a natureza geme com gemidos até hoje, por causa dos abusos que o homem cometeu pela natureza. E Jesus, quando Deus diz
para ele governar é administrar e não destruir. E como diz aqui, deixa bem um parênteses, a tarefa de Deus e a tarefa do homem é trazer o homem, ou melhor, resgatar o homem de si mesmo. Tirar ele da desobediência para trazer para obediência. Está aí, o homem foi chamado como co-regente, porém abusou, e você viu, você está vendo como está o nosso planeta, e Deus vai requerer da mão desses que estão abusando da sua autoridade de cuidar da natureza. 2.2. A glória no homem, nas ações e palavras. Eita! Aí, Bispo Abner aqui vai dar uma cutucada. A glória no homem, nas ações, pode marcar aí, e palavra, não tem nas, né? E palavras, ações. Por quê? É separado, professor? Porque eu posso fazer algo sem falar, ou eu posso falar algo sem fazer. Por isso que é separado. Mas vamos lá. Assim como Deus se fez conhecido por suas ações e palavras, Ele designou o homem em tornar sua glória conhecida no mundo por suas ações e palavras. Depois de Deus criar todos os animais, poderia Ele mesmo dar-lhes os nomes. Preferiu, porém, designar o homem a esta tarefa. Animal a animal, recebeu o nome que Adão não só escolheu, mas proferiu, co-regência. Eu gostei do comentário do Bispo Abner aqui, e como eu falei para você, irmão, depois que eu entendi o trimestre, irmão, ficou fácil demais. Irmãos, o homem, Deus não criou o nome de vaca, de boi, de gato, cachorro, peixe, baleia, não. Foi o homem. E o Bispo Abner está certinho. Gênesis capítulo 2, 19 ao 20. Ele dava nome. Deus o capacitou, Adão, a ter a inteligência de definir qual era o nome. Isso é o quê? Atributo que Deus deu para o homem, para ele usar onde? Na criação. É atributos de Deus. Dado ao homem, atributo comunicável ao homem, para que o homem colocasse nome. Deus não chamou nenhum animal pelo nome, mas quem chamou foi Adão. Até o nome de Eva, quem disse foi Adão. Essa será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Eita glória, você entende como que Deus quer você sendo co-regente e declarar bênção sobre a criação, sobre os seus filhos, sobre sua esposa, sobre o seu marido, sobre a sua sala de aula, declarar essas bênçãos? É você. Deus te deu essa capacidade e deu para Adão dar nome a cada animal. Co-regência. Eita glória! Desta forma, a sabedoria de Deus comunicada ao homem, ao criá-lo à sua imagem, deveria ser vista por toda a humanidade. Além das palavras, o homem deveria governar os animais e administrar os recursos naturais com sabedoria que honrasse seu Criador. Então, até na administração da natureza, eu glorifico a Deus. Eita glória! Vamos para o nosso 2.3. Olha aí, irmão, chegamos no nosso 2.3. Já estamos caminhando aí para o ponto 3. Fica aí que as aulas nossas estão ficando assim. Às vezes, 1h30 é o ideal para dar uma aula, tá bom? Então, vai aprendendo aí. Ponto 2.3. Um estágio no Éden. Eita, estágio. Lembrando que tem a lição completa. Do Éden a Babel. Aqui o estágio foi onde? No Éden. Veja o que você vai entender agora. O Éden foi, por assim dizer, o estágio humano para cuidar de toda a terra. No jardim havia todo tipo de árvore, das quais o homem poderia comer. Lembra? Comerás de todas as árvores do jardim. Apenas de uma não comerás, mas já estava lá para ele comer. Então o homem não plantou para comer primeiro. Já estava plantado. Então Deus é tão bom que já tinha dado pronto. Só disse, cuide. Certo? E uma árvore a qual ele deveria guardar. Ele come, aliás, ele podia comer de todas
e a outra ele só tinha que guardar, porque a ordem era guardar. Vamos ver? Gênesis capítulo 2, né? Como eu falei, versículo de número 15 a 17, diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar, E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque um dia em que dela comer, você morrerá. Então, se eu posso comer de todas, a que eu não posso, eu apenas guardo. Como diz aqui o versículo de número 15, que Deus colocou o homem para guardar a árvore, e das outras ele podia comer, ou seja, um estágio, porque já estava tudo pronto, ele não precisou plantar, já encontrou prontinho, certo? Vamos lá? Continuando, ele coloca aqui, ó: Além disso, deu autoridade ao homem para subjugar os animais, dominai sobre os animais, certo? Agora, olha que interessante que eu achei isso aqui do pastor Abner. Olha isso aqui, irmão, se você não prestou atenção ainda, está falando isso com a minha Rose hoje, amor, olha isso aqui, está conversando com ela, olha só. O diabo se apresenta justamente em um animal para tentar o homem, lhe fazendo perguntas às quais o homem não tinha o dever algum de responder. Assim, ao invés de subjugar a serpente, o homem se sujeitou às suas sutis palavras. O que é isso, professor? Deus não disse para o homem que ele dominaria sobre todos os animais da terra? E todos os animais estariam sujeitos a ele. Se Satanás veio em forma de serpente, quem tinha que dominar quem? O homem tinha autoridade para dominar a serpente. Toda a autoridade estava sobre o homem de dizer para a serpente: cala-te, cala a boca. Dizer o que Jesus disse para Satanás: vai-te, Satanás. Você entendeu? Ele se apresentou como animal e o homem tinha que dominar o animal, e ele deixou ser dominado por um animal. O homem tinha autoridade sobre o animal, mas foi o animal que dominou o homem na forma de serpente, Satanás por trás. Então veja que impressionante. Você tem autoridade, foi dada a autoridade. Por isso que a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eita glória! Ou seja, o homem cometeu o seu primeiro erro como corregente de Deus na criação. Subsequentemente, comete o segundo, quando come da árvore que deveria guardar. Ao falhar em seu estágio edêmico, o homem passa a administrar ao mal todo o que Deus lhe conferiu. Passou a administrar mal tudo aquilo. E eu quero dar ênfase aqui, ó, nessa vírgula. Eu sei que não acabou a frase, deixa eu acabar. Quando não busca honrar a glória do Senhor da criação. Então, dá uma ênfase aqui, irmão, nesses dois erros para você dar aula, professor. Dois erros. Primeiro, conversou com a serpente em vez... Aqui, ó. Conversou com a serpente em vez de repreendê-la, em vez de não quero conversa com você. Porque nesse jardim nenhum animal fala. Só quem fala é eu e Eva. É Eva e eu. Então você não tem poder, chance nenhuma para conversar aqui. Eu repreendo, cometeu um erro. Depois que foi dominado pelo animal que ele deveria dominar, o que acontece? Ele desobedece a segunda vez. Primeiro é para subjugar e não subjugou. A segunda era para não comer e comeu. Então o homem ele sai em cascata de erro, em vez de parar. E quando Deus chama ele, ele faz o quê? Se esconde. E além de se esconder, quando ele aparece, põe culpa. A culpa não foi minha. Parece o dia de hoje, né? A culpa não foi minha. A culpa não foi minha. Então, a degradação do homem vem por aí. Então, precisamos tomar muito
Muito cuidado, porque Satanás continua agindo nos nossos dias do mesmo jeito. A gente devia dominar sobre uma área e não dominamos, aí Satanás nos domina. A gente devia obedecer em uma área e não obedecemos, então cometemos pecado. Cuidado, ensine, porque é uma sequência de pecado. E o homem tinha autoridade para dominar Satanás, por forma de animal, tá bom? Champlin, gosto também, é das antigas, fala assim, um comentário bíblico, tá bom? Diz assim, a responsabilidade de Adão era lavrar o solo do jardim. Desta forma, Gênesis ensina a dignidade do trabalho na criação original. O resultado da queda não foi o trabalho. Boa, Champlin. Tem uns sem noção dizendo que trabalho foi castigo. Mentira! Deus coloca o homem no jardim e diz, você vai cuidar da terra. Você vai administrar, aliás, cuidar do jardim. Você vai administrar o jardim. Você vai guardar o jardim. Você vai lavrar o jardim. Então, o pecado, o trabalho não foi consequência do pecado. Nada disso. O trabalho já existia. Sim, senhor. É só ler Bíblia. O trabalho já existia. Está aqui, ainda está a Bíblia aqui, está aqui, ó. Gênesis 2, capítulo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar, está aqui, e guardar. Ou seja, como é que você se cultiva? Não é trabalhando não, atribulado. Então, irmão, ensina mais uma vez. Igual eu ensinei sobre Moisés, que não foi descer o rio abaixo. Vou te ensinar mais um. Trabalho não é castigo. Nunca foi. Porque Deus não deu trabalho, não castigou Adão, botou ele para ser co-regente da criação. Eita Jesus, que a lição vai ficar grande. E eu adoro, gosto muito, amo ensinar a palavra de Deus. É assim mesmo, tá bom? Ensina isso aí. Trabalho não foi castigo, porque o homem já trabalhava. A prova, Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Vamos continuar? Parabéns para o Champlin. Vamos para o nosso ponto 3, agora chegamos, nosso ponto 3, tem mais uns 20 minutinhos de aula para a gente encerrar o ponto de número 3, aproximadamente, talvez chegue, talvez não, vamos ver como Deus vai conduzir aqui essa última parte do ensino. A restituição do propósito original, porque aqui caiu, devia subjugar, subjugou, devia obedecer, desobedeceu, então agora vamos para a restauração deste propósito, do propósito original. Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. O plano divino da salvação em Cristo Jesus restaura o ser humano por inteiro, incluindo sua honrosa posição original, a qual Deus estabeleceu como co-regente da sua criação. Por quê? Nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Ou seja, continuamos como co-herdeiro, aliás, co-regente na criação, porque foi dado a mim e a você o privilégio de que anunciar as boas novas. E, anunciando as boas novas, nos tornamos co-regente. E quando Cristo vem, ele vem reestabelecer o nosso relacionamento, que é o que? Religare. Então, Jesus nos coloca de volta no lugar. A nossa igreja, a Deinamá, o grupo de louvor, ele canta um hino que tem uma frase que diz bem assim: o meu orgulho me tirou do jardim, mas Jesus colocou o jardim em mim. Entendeu? O meu orgulho tira do jardim, ou seja, o pecado, o orgulho, pegou, desobediência. É só um pensamento do compositor. Mas Jesus traz o jardim para dentro de mim de novo. O que quer dizer com isso? Obediência, vontade plena original de Deus. É isso aí, tá? 3.1. Deus não destituiu o homem do seu papel na criação. Verdade? Tem gente que acha que Deus tirou do homem porque ele pecou. Não, negativo. O homem continua ativo. Porque existem homens que obedecem e homens que não obedecem. Paulo está falando que nós somos destituídos da glória de Deus. No entanto,
Essa frase, irmão, é muito polêmica. Isso aqui dá um vídeo e dá diversos debates. Quando Paulo fala em Romanos 3,3, que todos estão destituídos da glória de Deus. Só que não estão, estavam. Por quê? Estavam até Jesus. Em Jesus nós somos restituídos. Então, quando Paulo fala, é naquele tempo que todos estão. Vamos ler o texto para você entender. Quando Paulo fala que nós estávamos destituídos da glória, é até Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vai estar aqui no meio. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, estávamos desligados. Então, precisamos todos. Ah, professor, mas hoje eu estou em Cristo. Justamente, você já está religado em Deus. Essa religação foi feita. Porém, quem não está ainda continua carecendo. Ah, professor, eu careço todo dia. Irmãos, tem umas pessoas ensinando uma coisa errada. Ah, eu tenho que aceitar Cristo todo dia. Não, você tem que matar a sua carne todo dia. Cristo você já aceitou, irmãos. Ou você aceita Cristo uma vez, ou você é desviado para aceitar de novo. Você não aceita Cristo todo dia. Você renuncia à sua carne, à sua vida todos os dias. Cristo, você aceita, Ele te quer uma vez só. Você é dele, você foi selado com o Espírito. Agora, o que você precisa todo dia é matar a sua carne, porque você já tem um dono, você já está enxertado na videira. Tá bom? Essa história está errada. Vamos corrigir isso aí. Vamos lá? Ele continua aqui dizendo. Nosso texto agora vai mostrar que Deus não tirou o homem. Veja só como ele não tirou o homem da corregência da criação. O trabalho do homem agora seria penoso ao resto de sua vida. Penoso. Depois que pecou. Mas de pecar, trabalhava tranquilo. Tá bom? Isso é Gênesis 3:17 a 19. Após a declaração, e Deus os abençoou. Gênesis 1:28. Com a entrada do pecado foi acrescentada, maldita é a terra por causa de ti, que agora você vai ter que sofrer por causa da desobediência, consequência. Aí você pode falar, professor, se alguém perguntar para mim assim, não é justo eu sofrer pelo pecado de Adão. Não precisa você sofrer pelo pecado de Adão, é só você estar em Cristo. Já aceitou? Aceite, converta, é Ele. Se você não quer viver as consequências do pecado do primeiro Adão, viva na bênção do segundo Adão. Facinho assim, irmãos, tá bom? Vamos lá. Porém, este honroso desígnio de Deus para o homem na criação continua de pé. A criação foi feita para o homem. Por isso Deus deixa para criar o homem no final, coroando a sua obra. Porém, como Deus fez o ser humano semelhante a si mesmo, no encargo de administrar o mundo e enchê-lo, o homem deve fazê-lo para mostrar Deus. Então, desde o começo, a lição é essa. Você está aqui para glorificar Deus, mostrando Deus para outras pessoas através de sua vida, da minha vida. Ele continua dizendo, representar a imagem de Deus, devemos agir em nossos deveres de forma a espalhar Deus e seus atributos comunicáveis. Comunicáveis e incomunicáveis. Já te falei. Ao dar ao homem a missão e poder de governar, como diz Piper, mais uma vez, John Piper, o objetivo de Deus, portanto, era que o ser humano agisse de modo que espalhasse Deus, tem o domínio supremo. Eita, esse é o seu papel. E retificado aonde, professor? Novo Testamento tem? Lógico que tem. Você acabou de cumprir encerrar o primeiro trimestre. Livro de Marcos. Marcos capítulo 16, verso 15. Está aqui, ó. E disse-lhe, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda
criatura. Continuação de manifestar a glória de Deus. É isso aí, meus irmãos. É o seu papel, é o meu papel, é o nosso papel. Aqui tem mais um comentário de John Piper. Ele diz bem assim: ao ser humano é dado a posição elevada de portador da mensagem, não para que ficasse arrogante e autônomo, como tentou fazer por ocasião da queda, mas para que refletisse a glória de quem fez, de quem o fez, cuja imagem traz em si mesmo. Sermos portadores da imagem nos motiva a sermos zelosos em qualquer lugar, realizando qualquer tarefa, fazendo realmente qualquer coisa, ou seja, qualquer lugar eu tenho que propagar o Evangelho para glorificar a Deus. E aí, dá para se inscrever aí? Dá para curtir esse vídeo? Dá para deixar um comentário? Faz isso aí, ajuda o canal Bíblia para o Cotidiano. Eu fico grato a Deus por sua vida. 3.2. Não limite o seu potencial de glorificar a Deus. Eita! Eu não posso, eu não tenho, eu não sei, eu não vou. Pois é, você está com a mente de derrotado. Foi o devocional do sábado. Não sei quando você está vendo, no sábado, dia 1º de abril. Mente derrotada. Na verdade, lá era mente vitoriosa. Tem gente que já começa o negócio perdendo. Não vou conseguir. Já está dizendo que não vai? Então não faça, filho. Eu não consigo dar aula. Isso, sente aí e vai aprender. Professor, que ignorância. Se você está dizendo que não consegue, então você não consegue. Se você vai atrapalhar quem quer. Deixa quem quer fazer, irmão. Sabe uma coisa que me tira a paciência? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero dizer que eu não sou pregador. Então sai daí e deixa que eu prego. Me dê. Aceite Jesus. É verdade, você não é pregador mesmo. Aceite Jesus. Todo mundo que aceita Jesus é pregador. Professor, então vamos rasgar a Bíblia. Marcos capítulo 16, verso 15, irmãos. Ou a gente ensina a verdade, ou a gente vai ficar com história da carochinha. Todo mundo que aceita Jesus é pregador. Agora você pode dizer uma coisa, e eu concordo com você. Eu não tenho uma boa hermenêutica, uma boa exegese, eu não sei preparar um sermão, eu não sei saber o que é pregação expositiva, temática, eu não sei preparar um estudo. Aí eu posso concordar com você. Mas você não ser pregador, você é pregador, é falar as boas novas de Cristo. Então, todo aquele que aceitou Cristo tem que falar dele. Não, professor, mas não é bem assim. O gadareno estava com uma legião de demônio. Jesus liberta o gadareno. Imediatamente se torna missionário. Quer ir com Jesus, Jesus não deixa. Vai para a tua casa e conta com grandes coisas fez o Senhor. Quer dizer que você não tem nada para contar com Jesus? Então vem aceitar Ele, venha. Põe aí, eu quero aceitar Jesus, que eu oro por você. Irmão, para com isso. Tem fala que não cabe na vida do cristão. Eu não sei pregar, não é. Pau cristão, não. Todo cristão é pregador, porque todo pregador anuncia as boas novas. Tá bravo? Estou aparando as arestas. Vamos lá. Cada ser humano tem um potencial dado por Deus. Quando você fala que não é, você está dizendo que Deus é mentiroso. Falei. Quando desenvolvemos e expressamos este potencial, refletimos os atributos de Deus. Ou seja, a prática religiosa não são as únicas nem a mais plena forma de expressarmos nosso temor e amor a Deus. O desejo de Deus é que, como disse Paulo, quer comemos, quer bebemos, quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então você glorifica a Deus, aqui você glorifica a Deus comendo, bebendo ou façamos qualquer outra coisa. Aí botou tudo, irmão, tudo. Aonde você estiver, você tem a oportunidade de glorificar a Deus. E se Deus colocou isso em você, você é co-regente com Ele, certo? Não há um jardim
Não há no jardim menção de culto, orações ou ofertas. A vida de obediência a Deus era o culto. Irmão, pega essa frase aqui, irmão, e cola antes de começar a tua escola dominical. Ó, no jardim... Não, aqui, eu quero aqui em cima. A vida de obediência era o culto. Como que Adão oferecia um culto a Deus? Obedecendo. Lá não tinha sacrifício, oração. Era a obediência tão plena, que não necessitava de culto. Por isso que eu digo para você que Deus não fez porque estava carente. Porque no céu já tem culto. No céu já tem louvor. No céu já tem adoração. Então, Adão oferecia um louvor, um culto, uma adoração a Deus com a sua obediência. A vida de obediência a Deus era o culto de Adão e Eva. Eita, Deus maravilhoso! O trabalho do homem lá, explorando todo o potencial que Deus lhe conferiu, era o culto. Depois da queda, houve uma ruptura dicotômica. Os homens baniram Deus de suas vidas comuns, recorrendo a Ele apenas em suas necessidades ou deveres religiosos pré-programados. Esta é uma forma de limitarmos nosso potencial de honrar a glória do Criador. Quantos não sabem disso? Posso perder alguns inscritos pelo que eu vou dizer, mas eu não posso, irmão, eu não estou aqui para contar a história da carochinha, meu irmão. Eu não recebo dinheiro para isso. Eu não sou sustentado por causa disso, pelo canal. Eu faço por amor. O YouTube não me paga. Poucos me ofertam ou pelo Pix do canal, que está aqui, ó. Às vezes eu coloco, às vezes não coloco, até esqueço de colocar, porque quem quer dar, dá, irmão. Então, esquece aí. Mas o que eu quero dizer, posso perder alguns inscritos. Muitos vêm aqui, tá com uma dúvida terrível na mente, não sabe nem preparar uma aula. Vem aqui, assiste um vídeo de 1h30, não tem coragem de curtir o vídeo. E é só clicar. Só vem porque precisa. O que isso tem a ver com a aula, professor? Deus está dizendo, meu filho, por que eu continuo? Ele diz para mim e para você, meu filho, muitos homens só vão me procurar porque precisam. Professor de escola dominical, se preocupa não. Superintendente, se preocupa não. Pastores, se preocupe não. Os homens só procuram Deus quando precisam. Não generalizando, fique bem claro. Você acha que não vai ser na sua vida assim? Você acha que aqui no canal não é assim? 3.000, 4.000 visualizações e tem muitos que vêm aqui e nem curte. Eu tenho 4.000 visualizações, não tenho 100 curtidas. Você está entendendo? É desproporcional. É desproporcional. Mas por que eu sou motivado a continuar fazendo isso aqui? Porque eu estou fazendo para a glória de Deus. E quando você faz para a glória de Deus, você não se preocupa. Você espera, porque você é humano. Você espera uma recompensa, um pix de 100, de 10, de 20, de 1. Eu comecei de cima para descer, para mostrar para você. Pode ser, pode. Mas Deus está dizendo aqui, ó, depois da queda, meu irmão, o que sobra é ingratidão. Mas Deus está dizendo, mas eu estou aqui. E é por isso que eu faço o canal. E é por isso que Deus diz, está os cultos aí. Sabe por que existe culto hoje? Aí, mas vou abalar mais uma vez. Sabe por que tem culto hoje? Fala, professor. Sabe por que tem culto? Porque os homens deixaram de obedecer. Porque se os homens obedecessem, não precisaria de culto. Mentira. Com certeza, irmãos. Porque os homens deixaram de obedecer lá no jardim, tiveram que fazer culto. Tipo, para compensar a queda, compensar o seu pecado. Aí fica 2 horas no culto, no domingo, querendo que ele acabe. E acha que está tudo bem. Chama ele para o café com Deus Pai. Chama ele para um devocional. Não tem tempo não. Só quando eu estiver doente eu peço para Deus, aí ele é meu Pai.
Deus não é caixa eletrônica, meu irmão, que você vai lá e saca com o dinheiro que você quer. Deus é investimento que todo dia você está depositando. Fica aí a dica. Ficou bravo? Um pouquinho só. Vamos lá, vamos continuar. Se fizer isso com Deus, quem sou eu para que eles não façam, né? Nosso 3.3, chegamos no 3.3, irmão. Fica mais um pouquinho aí. Diz assim: o servo perfeito de Deus. Analisar mais de perto o papel e o propósito que o homem tinha em sua relação com Deus antes da queda nos leva a pensar sobre o que Deus espera de nós hoje. Somos convidados a uma reaproximação ao propósito original da vida. Quando lembramos que, embora Deus tenha expulso o homem do Éden para o mundo, Cristo invade o mundo para nos trazer de volta, não no jardim, mas a comunhão plena com Deus. Você entende que o que Jesus está fazendo é nos trazer de volta à comunhão. Quando eu tenho comunhão, eu presto meu culto com a minha vida, onde eu estou. Mas como eu não tenho, aí Deus quer me aproximar de você. E como é que eu faço? Faça um culto. Vá para o culto, vá para a oração, vá espalhar o Evangelho, vá estar unido, congregue. Não deixe de congregar, porque isso vai aproximar você de outros que estão com o mesmo propósito original para propagar o Evangelho. E unidos temos força. Por isso que Deus fez Adão e em seguida fez Eva. E os dois trabalharam juntos. Eva trabalhava juntos no jardim. Jesus levantou 12. Então, irmãos, temos que entender que precisamos estar em obediência a Ele. Tá bom? Apesar de ser Senhor de tudo, se esvaziar de si mesmo e se fazer servo por todos. Já estudamos, trimestre passado, está na mente, o servo, né? Filipenses 2, 7, ele foi o perfeito servo do Senhor. Já falamos sobre servo um trimestre inteiro. Se você é novo aqui, tem uma playlist sobre o livro de Marcos, Aprendendo a Ser Servo. Servir com a vida, servir até a morte. Obediente em tudo, honrou a Deus não apenas no templo, em práticas religiosas, mas em tudo. Cristo, com o seu trabalho perfeito, resgata o ser humano para o propósito original de Deus. Cristo nos aproximou de Deus, nos traz de volta em Deus. Cristo é o nosso religare, como eu falo para você. Por isso que eu disse que eu entendi a revista agora. Termina sempre apontando para Cristo. O homem falhou, o homem errou, mas Deus não desistiu do homem, tanto que deu o seu filho e deu em exemplo para que nós possamos servi-lo. Eita glória! Conclusão, agora chegou na nossa conclusão, que diz assim: que o presente estudo contribua para que cada discípulo de Cristo, por ter sido resgatado da vã maneira de viver, 1 Pedro 1,18, esteja plenamente consciente e atento para viver no presente século conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que em tudo seja Deus glorificado. 1 Pedro 4, versículo de número 11. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma aula maravilhosa. Deixa eu fazer um pedido no final, se você puder. Abençoa o canal. Abençoa financeiramente para que a gente possa comprar iluminação, microfone, canetas, revistas, Bíblia. Abençoa o canal se você puder. Mas se você puder, tanto que eu estou deixando para falar no final. Não estou nem falando no começo, no meio. Estou falando no final. Então, se esse canal está te ajudando de alguma maneira a tirar alguma dúvida, abençoa o canal com o Pix do canal. Tony com Y, R, Pinho. É o nome que está aqui, ó. Tony Pinho. @gmail. O valor que você quiser. Abençoa o canal. Eu te peço
Se está acrescentando algo em sua vida, que valor, professor? Não importa. O valor que Deus colocar em seu coração, sem estipular valor. Então, se você se sente abençoado de alguma forma por esse canal, eu vou passar a pedir a você que contribua financeiramente, sempre no final da aula. Quando eu encerrar a aula, como eu encerrei, eu te pedi, porque eu sei que você assistiu a aula completa. Então, se o canal está te ajudando, eu estou te ajudando de alguma maneira, contribua financeiramente para que esse trabalho continue ajudando outras vidas, tá bom? Eu agradeço a Deus por sua vida, porque você está aprendendo a palavra de Deus e sei que muitos professores estão aqui e que Deus abençoe você na sua aula e ensine outros. Mais e mais, não esquece de orar pelo Rosil e pela Rose, canal Bíblia para o Cotidiano. Eu sou o Tony Pinho. Eu te espero amanhã de manhã no nosso Café com Deus Pai.